do Rallycross, eu comecei a ir ver com o meu colaborador, que é o meu responsável de oficina, que é o Luís Almeida, que é um colaborador que já anda no Rallycross há alguns anos. E eu comecei a ir a ver as provas dele e claro que sempre fui apaixonado por velocidade. E comecei, isto é reto, e eu comecei assim, entrava a ver as pessoas a correr assim, aquele indivíduo, com todo o respeito, atenção, aquele indivíduo não anda nada, aquele indivíduo é verídica, que cena. Quem não tinha experiência do que era o kart cross, não era? Quando eu fui experimentar, claro que fiquei fã, a falar abertamente, fiquei apaixonado por kart cross, não é? Ok, mas aquilo é fixe andar, quando a gente anda sozinho numa pista, mas quando é com tanta gente, eu depois lá dentro, aquilo realmente é tão funilado, aí é que dá para ver que aquilo não é tão fácil como quem está cá de fora. Claro que andei lá há alguns anos a comer com terra, não é? Até ganhar aquela experiência, até começar a andar na parte mais à frente, não é? E foram alguns anos, quando eu comecei no Rallycross, comecei na parte do troféu Smog, que havia o troféu Smog, depois acabou o troféu Smog e ficámos todos no campeonato, não é? Na altura gostava muito da camaradagem que havia, gostava de tudo. E o que é que me fez muito ir cada vez mais evoluir na parte do kart cross, que acabou por ser um refúgio que eu tinha para fugir da empresa, porque a Transwhite, eu e os meus colegas aqui, os meus colaboradores, como eu digo, eu nunca digo os meus empregados, digo sempre quase sempre os meus colaboradores. A gente aqui é sábados e é domingos, é o nosso forte, são 2 dias muito fortes de trabalho, é o sábado e ao domingo, não é? O que é que sucede? E o kart cross, o Rallycross, as corridas, acabou por ser uma das coisas que me tirava fora da empresa, para eu ir competir. O que é que sucede? A minha esposa está na empresa responsável da área financeira e era bom porque ela também gosta de corridas. E eu às vezes chateava-me com ela nas corridas. Porquê? Porque nós éramos uma das equipas com boas boxes. E ela fazia tudo para comer como se fosse uma festa, não é? Eu às vezes chateava-me com ela porque ela ia e acabava por não desfrutar nada na corrida, ia só para trabalhar. E eu às vezes dizia, mas vais deixar de vir comigo. Ok, uma situação assim da brincadeira, porque eu queria que ela desfrutasse e ela às vezes nem quase tinha tempo de me ir a ver correr, não era? E foram alguns anos, ganhei, penso eu, fiz bastantes colegas, com mais união, amigos, eu costumo dizer amigos, quase que não temos, não é? Mas com todo o respeito, mas fiz bons colegas, criei boas relações com pilotos, com pessoas da federação, mesmo da federação, pessoas das pistas, boas relações que eu criei com pessoas de Castelo Branco, Mação, Severo do Voga, que é a pista que eu mais gosto de correr, foi a pista que já me fez ganhar algumas corridas. A pista de Monte Alegre também é espetacular, tem lá histórias de Monte Alegre, histórias bonitas, não é? Íamos lá para um restaurante, lá havia, que é o Tio Maurício, o velhote espetacular, pronto, e éramos assim, era uma equipa espetacular. Claro que há 3 anos que deixei o campeonato mesmo 99%. Fiz uma corrida o ano passado, mas as coisas não correram bem, porque a gente às vezes, quando temos a competir, temos que ter cuidado com os jantares. E o jantar foi um bocadinho agressivo. Ok, mas gosto muito do Rallycross, gosto e gostaria muito que esta organização, além de já conhecer o Sr. Fernando há muito tempo, e de gostar sempre da maneira dele, a maneira da humildade, como vocês já conheceram hoje a minha empresa, hoje a dimensão de colaboradores, tenho 430 colaboradores, quando eu falo com muitas pessoas, vocês já têm 405, tenho 400 e tal colaboradores, e é muito, para mim é muito emocionante essas palavras, o que faz um homem
é a humildade, a honestidade e a palavra. Não vale a pena a gente criar conflitos. Eu, ao longo destes anos no Rallycross, disse estas palavras tantas vezes. Eu venho aqui para me divertir, eu venho aqui para fazer o meu melhor, com todo o respeito. Um dos pilotos que eu sempre apreciei, numa altura, foi o Sr. Pedro Rosário. Salvo erro, foi 8 anos seguidos campeão, salvo erro. E como é que este homem consegue correr como corre? E eu cheguei muitas das vezes, quando ele estava a correr, e mais alguém, ele, o Luís Almeida e mais um ou dois dos que andavam dos tops, 3, 4 pilotos, eu ia ver como ele arrancava, as mudanças que ele punha, aonde ele reduzia. Por isso, quando eu deixei o kart cross, eu me considerava dos 5, que estava nos 5 top pilotos. E as pessoas que sabem perfeitamente que era a realidade. Mas eu ficava triste quando havia as divergências. Porque quando havia as divergências, é verdade, quando nós arranquemos numa corrida, vamos todos com a faca nos dentes. E quando a gente chega à primeira curva, claro que vai haver os impactos. E foi das coisas que eu também errei, mas acho que errei e acho que suba quase sempre ver os erros quando eu cometi, quando era chamada a atenção, que eu ainda hoje sei muito bem ver os erros. Hoje falo muito com a minha equipa a nível profissional. Digam-me também o que está mal, que é para eu também mudar, para eu corrigir. E eu ficava triste, às vezes, certos pilotos, da maneira que falavam com os outros, porque houve uma porrada, tu é que bateste, é verdade, mas às vezes a própria, não é fácil. Ainda há bem pouco tempo, esta semana, eu voltei a refletir isto, mas ao Sr. Fernando, ao Sr. Luís, e cheguei-me a falar isto mesmo com os senhores da Federação, quando a gente estávamos todos juntos como é que se é de explicar, quando nos dão não é quando a gente somos chamados para a palestra, quando somos chamados para o briefing. Eu cheguei a dizer isto não uma vez, várias vezes. Temos que ser penalizados. Se aquele piloto arrancou e a gente vê que ele vai em quarto ou quinto ou sexto lugar e chegou lá abaixo e a bola roubou os outros, temos que lhe tirar 3 ou 4 pontos. Eu igual, faço-me a mim também. Para quê? Porque se a gente não formos repreendidos, vamos continuar a fazer erros. E isto é das coisas que foi alguns fatores deste género que acabei por me vir a chatear um bocadinho e fazer esta paragem no kart cross. Este ano não sei se vou fazer tudo, provavelmente não devo de fazer, mas as que fizer vou querer fazer para me divertir. E a questão de querer colaborar com o Sr. Fernando, com o Sr. Luís, com a equipa de vocês todos, é porque eu gostaria que vocês que fizessem um futuro bonito, um projeto bonito, que as coisas fossem bem feitas. Claro que para isso é preciso estarmos todos a lutar para o mesmo lado. É o que eu desejaria, é que tudo corresse bem para todos os meus colegas, para todos os organizadores, para todas as pessoas e principalmente tomar atenção àquilo que eu sempre disse nas corridas. Quem está comigo, o Sr. Fernando conhece-me há muito tempo, o Sr. Paulo, da pista de Severo do Volga, foi das coisas que eu sempre disse, eu estou ali para me divertir. Eu ficava triste ver colegas meus do kart cross a chatearem-se, pessoas dos automóveis a chatearem-se. Temos ali para se divertir, respeitem-se, não há necessidade de estarmos a estragar os carros aos outros. A gente, se não conseguir passar, porque é que vamos bater, porque é que vamos fazer estragos? Não vale a pena. Eu penso é que os meus colegas se respeitem e analisem quando a gente, numa corrida, correu mal, e cheguei a fazer, além de eu ter pouco tempo, mas cheguei a fazer isso várias vezes. Numa corrida, eu ia analisar que infelizmente já não está no nosso mundo, mas está lá em cima à nossa espera, quando o Sr. Vasconcelos, salvo erro, o Sr. Vasconcelos e a dona Nena, os do off-road, me mandavam os DVDs, eu próprio perdia tempo e ia ver as filmagens da minha parte, onde é que eu falhei ou quem é que falhou, e chamar a atenção a mim próprio, o que é que falhaste ali, e ver realmente, a ver o outro fulano foi agressivo para o outro, aquele piloto foi agressivo para aquele piloto, e aquele piloto no final não teve culpa. Analisarem as corridas e pensarem, vão para se divertir, vamos fazer o melhor. Se não conseguimos, fiquemos mais para trás, não vale a pena a agressividade. A vida são 2 dias, é só o que eu penso, é que a gente se divirta.